Olá, meu nome é Luciana Ramos. Que bom que você chegou aqui no meu canal no YouTube, o Sementes, Raízes e Frutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo do livro de Oséias. Hoje, o capítulo 7 desse livro. Se você não assistiu os vídeos anteriores, existe aqui no canal uma playlist chamada Oséias. Depois você vai lá, dá uma olhadinha, que é importante você percorrer esse caminho, especialmente os três primeiros capítulos. A introdução situa, né? Enfim, nos situa nesse tempo, então é muito importante que você vá lá e veja. Bom, eu sempre repito em cada vídeo, não me canso de repetir, que o texto de Osés é um texto muito forte, é forte demais, né? A rejeição da lei, a rejeição à aliança, deixou os sacerdotes abertos a todo tipo de corrupção. E como a gente tem visto, todo tipo mesmo. Assassinato, roubo, sacrifício de crianças. Hoje a gente vai perceber bem esse ambiente, porque, né, a denúncia é grave, porque a realidade é grave, a forma como eles se afastaram, né, enfim, da ambiência proposta por Deus para o seu povo. A gente vai perceber que a queixa contra os pecados continua, a denúncia vai continuar. O profeta ele expõe, né, um dos comentaristas usa a seguinte frase: o profeta expõe o custo social nada romântico das aventuras conjugais de Israel. Porque nesses termos aventuras conjugais, por isso você precisa ver os três primeiros vídeos, né? Na verdade, os três primeiros capítulos que dão mais do que três vídeos, porque a relação de Deus com Israel está sendo tratada aqui pelo profeta como uma relação de casamento. Bom, vamos começar lendo o texto. Eu sempre leio na NVT. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu os observo. Está cercado por seus atos pecaminosos. E eu vejo todos eles. Bom, aqui Samaria, como capital, como lugar central, a gente viu isso, como essa cidade se tornou esse lugar. Essa geografia do pecado que toma todo o reino, né? Agiam como tolos, como insensatos, né? Diziam em seu coração, como diz o Salmo, Deus não existe, porque eles fazem as coisas como se não tivessem que se responsabilizar pelo que fazem. E a gente percebe que os salmos, né, só para citar, a gente podia citar Provérbios, Eclesiastes, mas para ficar aqui nos salmos, sobre a insensatez, o insensato não entende, o tolo não vê. É essa a denúncia, né? Insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, de 8 a 12. Então é essa a questão aqui, é sobre isso que o profeta está falando, né? É a respeito disso. Por não considerarem essa possibilidade de juízo, né? Em que sentido de juízo? De prestar conta, de se responsabilizar pelos seus atos, pelo mal que estavam praticando, eles lançaram para longe a possibilidade real de arrependimento, né? Deus se tornou irrelevante, Deus não tem nada a ver com o que eu faço, eles excluíram Deus da vida como se isso fosse possível, né? Essa exclusão de Deus que os deixou nesse estado de inviabilidade para o arrependimento. E aí o profeta continua: com suas maldades divertem o rei, e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como o forno mantido quente enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. A sensação que eu tenho aqui nesse trecho, né, o profeta está falando, o profeta está denunciando durante anos a mesma acusação, a mesma fala a respeito da forma como eles estão vivendo, como se Deus não existisse, como se não houvesse uma aliança, né?
como se não houvesse um relacionamento, é sobre relacionamento. E aí o profeta usa de tudo, de todos os recursos. E ele usa essa figura de linguagem. Será que vocês não percebem? Vocês são como esse forno mantido quente. Vocês estão, né, o tempo todo prontos para arder com seus próprios desejos, né, preparados. É o que o trecho anterior diz, né? Sempre ardendo de paixão, é esse forno que é mantido quente, preparado, né, para queimar. Então ele meio que fala, olha, presta atenção nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, presta atenção, já que vocês não estão dando conta, né, de perceber a minha denúncia, vocês são como essa coisa. Isso é meio de capturar a imaginação, é meio de penetrar, né, que a mensagem penetre. Vocês são como esse forno quente enquanto o padeiro bate a massa, estão prontos para fazer o mal, vocês estão dominados por essa paixão, estão inflamados, atiçados. Se nós usarmos a imagem mais apropriada do forno naquele tempo, é aquele remexer de madeira para manter quente. Então é esse tipo de inclinação que ele está denunciando. E se essa festividade, quando fala aqui, né, no dia da festa do rei, é uma coroação? É um aniversário do rei? Bom, é uma festividade que diz respeito à monarquia. E aí a gente vai de novo para os Salmos e percebe a distância do que deveria ser a ambiência da corte. Porque quando a gente lê um salmo como 72, que diz reveste... Então quando a gente lê um salmo como 72, que diz reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça, defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade quando durar a lua. Então, percebe a diferença, a distância? Justiça, retidão, defender a lei, defender o oprimido, defender o excluído. Mas a ambiência que Oséias relata da corte é outra, né? Se eles se embebedam com vinho, eles dão a mão a zombadores. Enfim, ele continua então falando para a gente dessa distância, né? Desse coração que está totalmente esvaziado do compromisso da aliança, né? O texto de Oséias continua. Seu coração, de novo, ele vai usar uma figura de linguagem, é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente consome seus líderes, matam seus reis, um após o outro, e ninguém clama a mim por socorro. Então, o que predomina aqui nesse início do texto é essa imagem do fogo que arde, do forno aquecido, da prontidão, dessa inflamação para fazer o mal. Estão prontos para fazer o mal, estão sendo consumidos por isso, né? E aí eu achei que valia a pena para a gente penetrar nessa ambiência, para a gente entender esse período, né? O que é esse Reino do Norte. Eu achei que valia a pena a gente passar aqui pelo texto de 2 Reis, capítulo 15, porque um dos comentaristas defende que o pano de fundo aqui é esse trecho do capítulo 15, e aí eu vou percorrer assim de forma resumida, você depois vai lá e olha o capítulo, mas para a gente entender, quando ele fala aqui no final, né, matam seus reis um após o outro e ninguém clama a mim por socorro. Ele está denunciando essa postura sacerdotal, que a gente já viu em outro vídeo, né, sacerdotes movidos por interesses próprios, sacerdotes que conspiram, corruptos, que se alimentam do pecado do povo. Enfim, olha como é que diz 2 Reis 15. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Samaria. Então,
Zacarias. Quanto tempo ele reina, diz o texto? 6 meses. E aí o que acontece? Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e ele foi seu sucessor. Lembra que a gente falou disso, desse clima de violência e de como a sucessão se dava no Reino do Norte. Ele o atacou na frente do povo. Então, Zacarias reina 6 meses, Salum conspira contra ele e o assassina. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do rei Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Vocês percebem como que está o clima político, né? Não há essa divisão, né? A gente tem essa violência porque o povo quebrou a aliança. Em Maanaém, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi seu sucessor. Então a gente, né, recapitulando, Zacarias é assassinado por Salum, um reino de 6 meses. Salum é assassinado por Menahem, né? 1 mês de reinado. E agora, naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Deus punindo o mal, não se esqueça disso. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Então esse Menahem, o nomezinho difícil, ele reina por mais tempo, ele reina por 10 anos. Então a gente tem um reinado de 6 meses, né? A gente tem um reinado de 1 mês e a gente tem esse reinado aí de 10 anos. Até que Pul, rei da Assíria, invadiu o país. Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. A gente vai ver em seguida essa denúncia, que também já foi dita antes, de como eles não se voltam para Deus. Deus não é a opção deles de socorro. Eles fazem tratados, eles vão para uma nação, vão para outra buscando socorro, mas não se voltam para Deus. Bom, ele dá, né, esse dinheiro para obter apoio e se manter no trono. E olha só o que ele imprime ao povo. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. E aí, finalmente, a gente tem uma sucessão. E aí, então, a gente vai ter uma sucessão nos moldes do Reino do Sul. Porque Menahem descansou com seus antepassados, não diz como foi a morte, e seu filho Pecaías foi o seu sucessor, né? Então não parece que houve aqui conspiração, assassinato, enfim. Ele reinou 2 anos. Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías, juntamente com Argobe e Arié, nomes difíceis, né, na cidadela do Palácio Real em Samaria, e reinou 20 anos. Então, Peca mata, né? É esse o ciclo. Por isso que a gente fala ciclo de violência, porque é, de fato, um ciclo de violência, assassinato, né? Conspiração, luta pelo poder. Bom, aí ele reina 20 anos, só que começam as incursões assírias, né? A gente sabe que o Reino do Norte vai cair debaixo do domínio assírio, e durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Maaca, Janoá, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então você percebe aqui que começa, né, o desmantelamento das tribos do Reino do Norte. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, mais uma conspiração, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornou-se seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Isso é capítulo 15. Se você vai lá para o 17 de 2 Reis,
No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, que não é o profeta, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. A gente percebe a situação do reino percorrendo esse texto. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmanassé mandou lançá-lo na prisão. Onde ele buscou socorro? No Egito. Então a denúncia constante do profeta a respeito desse povo, buscar socorro, como aquela mulher que corre, né, na direção, a mulher de Oséias, nos 3 primeiros capítulos, atrás de seus amantes, em busca daquilo que seu marido podia lhe dar, que seu marido lhe dava, né? O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria, a capital, e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Então esse é o pano de fundo. Amós havia dito, né, antes: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até Gate na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham em suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. A gente sabe, né, que tanto no norte como no sul, os primeiros que pagam o preço, né, de deportação, enfim, é a liderança, né? São os reis, a classe mais privilegiada, são os primeiros que vão para o exílio. Enfim, essa denúncia constante de que, olha, percebam que vocês estão deitados numa cama de marfim, bebendo, enquanto o reino do terror está vindo. Esse reino do terror a gente sabe que é a Assíria, que no caso do norte viria e destruiria, né? O norte jamais se levantou novamente. Mas aí o que o texto de Oséias, capítulo 7, diz? Vamos continuar aqui em Oséias. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Então esse povo, olha só que George Adam Smith fala, que melhor maneira de descrever um povo mal alimentado, uma sociedade mal formada, uma religião mal vivida, uma política mal orientada do que um bolinho mal assado. Eles são isso, né? Queimado por baixo, cru por cima, não alimenta, intragável, não cumpre sua função de povo da aliança, de abençoar toda a terra, de alimentar toda a terra. É Isaías quem descreve a salvação como um grande banquete oferecido a todos os povos. Aqui a denúncia: vocês estão deformados, né? Vocês não cumprem. Aqui o cabelo branco, né? Quando fala aqui, seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Um comentarista diz que pode ser a mesma referência que a gente faz hoje, do cabelo branco associado à preocupação. Custa caro viver esse tipo de vida,
custa caro fazer conspiração, né? Viver no ócio, viver ardendo em paixão nesse sentido de pronto para pecar, custa caro, né? Consome, então eles estão sendo consumidos e não percebem. E o outro fala a respeito de um envelhecimento que não é acompanhado de um desenvolvimento de sabedoria. Uma vez que nessa sociedade o cabelo branco, os cabelos brancos eram respeitados, então eram reverenciados, né? Os anciãos tinham um lugar proeminente nessa sociedade, mas aqui é como se eles tivessem já que ter aprendido e não aprenderam. Os cabelos brancos, os cabelos ficaram brancos, mas eles não se deram conta. Essa expressão de extrema ignorância não corresponde ao cabelo branco, à forma como eles deveriam estar se comportando, né? Bom, Oséias continua: sua arrogância testemunha contra eles, e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam encontrá-lo. Esse trecho aqui é o meu destaque no capítulo, né? O David Hubbard, que é um dos comentaristas, ele fala assim, né? Nenhum dos líderes, né, clamam a Yahvé em busca de solução real. Todos os demais recursos, ele diz, foram tentados. Invasão militar, intriga internacional, arrependimento falso, conspiração assassina, e aí ele chama essa postura de um insulto monumental. É um insulto monumental não nos voltarmos para o Senhor, pecarmos contra o amor, negar as asas que querem acolher. É sobre isso aqui, né? Negar o abraço do pai que corre em direção ao filho, é negar aquela agonia na cruz, preço alto pela nossa reconciliação, é um insulto monumental. Por isso que eu acho que é o destaque aqui, a gente não pode viver insultando Deus dessa maneira, para usar as palavras aqui do comentarista, vivendo uma vida que o exclui, onde ele não é o início e o fim de todas as coisas para a gente, né? Enfim, continuando aqui em Oséias, o povo de Israel se tornou como pombas tolas. Então é um forno que está sempre aquecido, é um bolo mal assado, e agora são como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Eles não se voltam para o Senhor, é a queixa do Senhor. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu e os castigarei por todo o mal que fizeram. Eles voam sem direção, mudam, né, de aliados sempre que o vento muda de direção. São sem entendimento. E então vem esse lamento, né? A gente percebe o lamento de Deus, o lamento que o profeta denuncia. Aqui novamente a gente vê esse rasgar da alma, quando a gente vê que insulto monumental é pecar contra o amor. Que aflição espera os que me abandonaram, que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Então a gente vê esse final de capítulo, esse lamento, esse tom grave. E aqui o último episódio do podcast, né, sobre o Sermão do Monte, ele me socorre porque não é que Deus está amaldiçoando ou praguejando, Deus está predizendo, né? É uma relação aqui de então, se vocês me abandonam, o que espera por vocês é aflição, porque longe de mim não há bem, não há bondade, não há misericórdia. É sobre isso, né? Que é uma denúncia, né? É como Agostinho diz, é uma predição, é isso que ele chama esse tipo de coisa.
Não é Deus praguejando, Deus amaldiçoando. Olha, a condição de vocês é essa, a situação de vocês é essa. A nossa condição, que ele diz aqui, né, de rebelados, abandonados, estamos em aflição. É essa a descrição aqui. Eles continuam envolvidos em rituais de prostituição espiritual, clamam a quem não pode socorrer. Nós estamos falando, né, de um relacionamento de amor interrompido, por infidelidade e rejeição extremas. É uma relação utilitária, superficial, de alguém que recebeu o sumo bem. Isso a gente tem a imagem lá do casamento de Oséias, e respondeu deitando-se na cama com outro. É sobre isso, gente que não sabe reconhecer o amor. Somos eu e você antes de Cristo nos tornar amáveis, antes dele compartilhar da sua santidade. E aí o final do capítulo: eu os instruí, eu os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis como um arco defeituoso, seus líderes serão mortos por seus inimigos por causa de sua insolência contra mim, então o povo do Egito rirá deles. Por que eu repeti esse final? Porque de fato é um insulto monumental, é uma quebra de aliança, é uma falta de fidelidade a um relacionamento de amor, né? Eles não sabem que fora de mim não há repouso. Eles não sabem, muita inimizade nesse texto, né? O não reconhecimento, como eu já disse, de onde vem o bem. Nós sempre remetendo àquela espinha dorsal de Oséias, os 3 primeiros capítulos, o seu casamento, aquela mulher correndo na direção errada, Deus cercando com espinheiros, né? Isso, é a disciplina que salva, é a denúncia para que haja arrependimento, enfim, nós não. E aqui no final, esse tom, né? De volta para o Egito, né? O Egito rirá deles. O Egito, aquele lugar onde Deus os libertou, lugar marcante na história desse povo, onde Deus os libertou com mão forte. É aquela imagem fortíssima do porco voltando ao seu vômito. Mas o comentarista diz, mas Deus estava preparando para o seu povo novo êxodo, né? Então, repito, falei no início, falo no final. Que texto forte, que denúncia grave contra o amor de Deus, contra voltar as costas a quem mantém o nosso batimento cardíaco, quem provê a nossa vida, que nos amou, que nos atraiu para si. Enfim, é um texto muito forte que faz a gente olhar. Eu acho que esse é o valor de um texto assim, né? Já que a gente tem acesso ao Primeiro Testamento e ao Segundo Testamento, já que nós temos acesso à chave hermenêutica, à chave de interpretação de todo o texto que é Jesus Cristo, olharmos para a nossa condição. A gente olha, a gente obstinada, gente vivendo uma vida pesada, consumida, né? Gente que busca aliança em lugar que não vai, né? Se junta com gente que vai explorar, percebendo que é o homem longe de Cristo, fora da aliança, essa situação caótica, desordenada. Então é meio da gente agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, porque nós fomos reconciliados com Ele. Aconteceu, né, novo êxodo para a gente, fomos tirados dessa situação, fomos levados, né, para um outro lugar, para uma ambiência de justiça, de misericórdia, de bondade, enfim. Termino aqui o episódio, espero que tenha abençoado você. Esse é sempre o meu propósito quando eu compartilho. Não consegui gravar ontem, mas estou aqui hoje falando, né, sobre esse texto belíssimo, fortíssimo, que nos ajude, né, que ele nos oriente na nossa espiritualidade, né, que aumente o nosso temor, que a gente não seja gente de cabelo branco, mas que isso não corresponda a uma realidade, né, de sabedoria, de gente que tem aprendido, né, sabedoria de Deus, que começa com o temor do Senhor. Enfim, me acompanha lá no Instagram, me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. Não deixa de curtir, compartilhar aqui, manda esse vídeo para alguém e, enfim, se Deus quiser, na próxima semana
nós voltamos com o capítulo 8 de Oséias. Obrigado por ficar até aqui. Deus abençoe você.